Marcos capítulo 10, verso 32. Está escrito assim: E iam no caminho, subindo para Jerusalém, e Jesus ia diante deles, e eles maravilhavam-se, e seguiam-no atemorizados. E tornaram a tomar consigo os 12. Começou a dizer-lhe as coisas que em breve sobreviriam, dizendo: Eis que nós subimos a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, e os condenarão à morte, e o entregarão aos gentios. E os escarnecerão e o açoitarão, cuspirão nele, e o matarão, e ao terceiro dia ressuscitará. Aproximando-se dele, Tiago e João, filho de Zebedeu, dizendo: Mestre, queremos que nos faças o que te pedimos. E eles lhe disse: Que queres que eu vos faça? E eles lhe disseram: Conceda-nos que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus lhe disse: Não sabeis o que pedes. Podeis vós beber o cálice que eu bebo, e ser batizado com o batismo que eu sou batizado? E eles lhe disseram: Podemos. Jesus, porém, lhes disse: Em verdade vos digo, vós bebereis o cálice que eu beber, e sereis batizado com o batismo com que eu sou batizado. Mas assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence a mim concedê-lo, mas isso é para aqueles a quem está reservado. E os 10, tendo ouvido isso, começaram a indignar-se contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-o a si, disse-lhe: Sabei os que julgam ser príncipe dos gentios, deles se assensoriam, e os seus grandes usam de autoridade sobre eles. Mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. E vieram para Jericó. E saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamasse. E chamaram o cego, dizendo: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando-se de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse: Que queres que eu te faça? E o cego disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. Logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. Deixa eu orar. Pai, sua palavra foi lida perante seu povo e ela por si só é poderosa. Mas nós pedimos nessa noite espírito de sabedoria e revelação sobre nós, para podermos, Senhor, compreender as profundezas dessas verdades e que ao sair daqui, todos nós sejamos transformados pela sua doce, gloriosa, grandiosa e maravilhosa palavra. Nós honramos o teu nome, honramos o seu Espírito Santo que habita no meio da sua igreja e queremos, meu Pai, nessa noite se sujeitar a tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, o contexto dessa passagem é Jesus subindo a Jerusalém e ele vai falar então pela sua terceira vez a respeito da sua morte. Então é a terceira vez que Jesus está falando assim, eu vou passar pela paixão. A paixão era o seu sofrimento. E no Evangelho de Marcos, Marcos vai atrelar nessas passagens que nós lemos, chamada perícope, ou seja, nessa porção da palavra que nós lemos nessa noite, 3 episódios. O primeiro episódio é o episódio que Jesus está falando da sua paixão. O segundo episódio é o episódio que Tiago e João vai fazer um pedido a Jesus, querendo assentar um à direita e outro à esquerda. E o terceiro episódio é a cura do cego Bartimeu.
E eu acabei condensando, lendo as 3 passagens, porque eu creio que elas conversam. Elas falam a respeito de uma só mensagem. Porque o Evangelho ele é único. Ele tem ramificações, mas o Evangelho ele é único. Essas cenas que nós acabamos de ver aqui, é o contraste entre o que o homem quer e o que Deus quer. E nós vamos entrar nela para a gente dissecar um pouquinho mais essas 3 passagens. E eu creio que na medida que nós formos falando, o Espírito Santo irá comunicar algumas coisas a vocês. E com base nisso, eu quero dar um nome para essa mensagem que ela significa. O nome dela é seguir, servir e ver. Diga comigo, seguir, servir e ver. Amém. Esse é o pano de fundo na qual nós vamos trabalhar nessa noite. A Bíblia diz assim, no verso 32. Eles iam de caminho, ou no caminho, subindo para Jerusalém. No verso 32 está escrito. E Jesus ia adiante dele. E ia no caminho, subindo para Jerusalém. Jesus ia adiante deles. Irmãos, uma das coisas que nós precisamos entender, de maneira imediata na nossa vida cristã, nós não estamos à frente de Deus. Muitas vezes, por mais teórico que nós tenhamos na nossa mente a informação, na nossa vida prática, nós vivemos como se nós estivéssemos à frente de Cristo. Mas a Bíblia nos chama como povo do caminho. E quem abriu o caminho não fomos nós, não foi você. Quem abriu o caminho foi Jesus, porque Ele vai à frente. Nós precisamos entender isso de imediato. Jesus ia à frente, Ele ia caminhando à frente dos discípulos. E Jesus estava indo para um lugar. A Bíblia diz que Ele subia a Jerusalém. E os discípulos estavam assombrados, porque Jesus estava indo para um lugar chamado Jerusalém. E lá Ele enfrentaria algumas coisas. E se você pudesse seguir alguém que está indo para um lugar que Jesus daqui nessa passagem está indo, talvez a igreja hoje não seguiria esse tipo de líder, que está indo para um lugar que Jesus está indo. E qual, pastor? Qual é o lugar que Jesus está indo? Olha o que a Bíblia diz. No verso 33, a Bíblia diz assim: eis que nós subimos a Jerusalém, e diz, o Filho do Homem será entregue. Jesus seria entregue aos líderes religiosos. A Bíblia diz que ele seria condenado. A Bíblia diz que ele zombaria dele. Ele receberia açoites e morte. E ao 3º dia, ele iria ressuscitar. Você seguiria alguém que está indo para um lugar que Jesus está indo? Será que você seguiria alguém que te convidasse dessa forma? Olha, me siga, porque eu vou para Jerusalém e a galera vai me bater. Eles vão me trair. Eles vão me açoitar, vão cuspir em mim. Eu vou morrer. Ao 3º dia eu vou ressuscitar. Mas eu quero dizer que eu preciso subir a Jerusalém. Você seguiria alguém que está indo para esse lugar, meu irmão? Provavelmente, desculpe falar, mas você não seguiria. Porque qualquer chamado de dor nós rejeitamos. Nós não aguentamos ver nem as pessoas sofrerem. Imagina a gente sofrer. Nós não aguentamos ver aqueles que amamos sofrendo. Imagina se nós mesmos tivéssemos nos submetido ao sofrimento desse. Jesus, ele está indo a Jerusalém, sabia o que lá aconteceria com ele. Provavelmente, se há alguma profecia, isso aqui é doideira, irmãos. Se há alguma profecia que desagrada a você, você corre dela. Mas a profecia a respeito do filho é que o filho seria moído. E o filho não correu da cruz como nós corremos. Jesus, ele sabia que deveria passar pela cruz. Seguiu o caminho. E ele não correu da cruz. Ao ponto que ele disse: Pai, que seja feita a tua vontade, não a minha. O chamado do cristão, o chamado de seguir o caminho que Cristo está percorrendo. Uma vez eu conversei com um homem e ele disse que o alvo da vida dele era morrer vazio. Falou: eu quero morrer vazio. Eu quero morrer sem nada.
Eu quero entregar tudo enquanto estou vivendo. Irmão, seguir Jesus é você se entregar. Seguir Jesus é você se despir da sua velha natureza. Seguir Jesus é você se desvencilhar do seu passado e começar a seguir o caminho que Ele propôs para você. Seguir Jesus é o caminho que Cristo quer que você siga, não o caminho que os homens querem que você siga. Irmãos, a igreja ela está cheia de si. Todo mundo quer um caminho para si, e todo caminho que as pessoas estão trilhando é um caminho chamado vitória. Se houver dor, as pessoas não querem seguir, mas não existe isso nas Escrituras. Antes de haver o terceiro dia, nós passamos pelo primeiro dia, que é a crucificação. O caminho de Cristo é um caminho de morte, é a via dolorosa, é o caminho de cruz. Jesus abriu um caminho para a gente percorrer, e nós precisamos percorrer o mesmo caminho que Cristo percorreu. Seguir Jesus, irmãos, é caminhar atrás de alguém que está indo para a cruz. Seguir Jesus é caminhar atrás de alguém que está indo para a cruz. Quando você fala assim, estou seguindo a Jesus Cristo, nesse caminho eu não desisto. Sabe para onde você está indo? Para a cruz. Não é para a prosperidade, não é para a vida boa aqui na terra. Pastor, e se Deus quiser dar isso? Glória a Deus, recebemos tudo. Mas o caminho de Cristo só tem um fim, irmãos. Ele falou em Lucas capítulo 9, verso 23. Se alguém quiser vir a mim, tome diariamente a sua cruz e me siga. O evangelho dos homens é para o homem, o evangelho de Deus é para a glória de Deus. O evangelho do homem acaba no homem, para o bem-estar do homem. O evangelho de Deus aponta para o Cristo e para a glória de Deus. Seguir Jesus é seguir um caminho, é seguir uma pessoa que está indo em direção a uma cruz, está indo em direção a um madeiro, está indo a um lugar de morte. E todo evangélico do nosso tempo que ainda se ofende com a mensagem da cruz, não nasceu de novo, não conhece Cristo, não conhece Jesus, não conhece o evangelho. Pastor, eu vejo isso, eu quero isso. Irmão, você pode querer, desejar o que você quiser, e está tudo bem. Mas sabe onde termina a nossa vida cristã? Crucificado. Sabe por que somos pequenos cristãos? Porque passamos pela cruz. Senão nós nunca seremos cristãos. O discipulado de Jesus não traz conforto nenhum. O discipulado, ele nos confronta. O discipulado de Jesus, ele é baseado apenas em obediência. O discipulado com Cristo vai sempre nos confrontar. E o seu evangelho que você tem propagado, proclamado, vivido, não tem trazido você confronto na sua vida, não é o Cristo bíblico que você está servindo. É o Cristo da internet, é o Cristo do bem-estar. Sabe o que eu amo no meu Senhor, irmãos? É que Jesus nunca prometeu coisas boas para os seus discípulos. Quando Jesus está no jardim, no Sermão do Monte, ele diz assim em Mateus capítulo 5: vocês serão odiados, as pessoas vão matar vocês. Jesus nunca mentiu para os seus discípulos, ele nunca falou que seria fácil, como os pregadores estão dizendo hoje, como a nossa teologia está dizendo hoje. Na primeira dor de cabeça a gente larga Jesus, porque se Jesus não me curar, eu abandono. Você não entendeu o evangelho.
Não é nós, irmãos. Não é Deus que precisa de nós. É nós que precisamos de Deus. Deus é Deus por si. Ele é autossuficiente em si mesmo. Ele não precisa da gente para nada. Ele é Deus de eternidade. A eternidade Ele é Deus. É nós que precisamos do Senhor. Nós precisamos da graça dEle, do perdão dEle, da restauração dEle. Não existe vida autêntica cristã, não existe um discipulado autêntico com Cristo, sem confronto e sem obediência a Deus. Eu penso que nos últimos dias, Paulo, quando declara que nos últimos dias sobreviriam tempos difíceis, ele estava totalmente certo. Nós estamos vivendo os últimos dias, e esses dias são tempos difíceis. A Bíblia diz assim, que os homens serão amantes de si mesmos. Os homens serão presunçosos, orgulhosos, arrogantes, soberbos, abominadores, desobedientes a pais e mães, mais amantes de si mesmos, dos seus prazeres, do que amigos de Deus. Nos últimos dias, pessoas terão uma mensagem. Sabe qual será a mensagem delas? É a mensagem caída. Eu vou cuidar da minha vida. Essa mensagem não é a mensagem de Jesus. Jesus falou assim para você abandonar a sua própria vida. Jesus falou, aquele que quer salvar a sua vida vai perder, mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, esse vai salvar. Esse vai ter vida eterna. A mensagem caída dos últimos dias é: eu vou cuidar da minha família, eu vou cuidar da minha vida, eu vou cuidar de mim, eu não estou nem aí para as coisas de Deus. Você não é crente. Pastor, significa que eu tenho que abandonar tudo? É óbvio que não. Mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas essas outras coisas vos serão acrescentadas. O primeiro mandamento é: ouça, ó Israel, ame o Senhor teu Deus de todo o seu coração. Não é para eu me amar, não é para eu amar o meu próximo. O primeiro mandamento em primeiro lugar. E sabe qual é o primeiro mandamento? Amar a Deus acima de tudo. Esse é o primeiro mandamento. Deus em primazia. Irmãos, grave uma coisa: quando Deus está no centro, todas as outras coisas entram em órbita dele. Agora, quando você tira Deus e coloca qualquer outra coisa no centro, todas as outras coisas ficam bagunçadas. Não é para você abandonar as outras coisas, mas organiza os seus amores. Você precisa organizar os seus amores. É voltar a amar a Deus acima de tudo. Nós precisamos amar Deus de novo, a entregar-se de novo, a amar de novo, a voltar a ter o amor dos primeiros dias, a se entregar como nós não nos entregamos mais. Seguir Jesus é seguir alguém que está indo para a cruz. Sabe o que a Bíblia diz em Filipenses 2,8? E achando em forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus, ele foi obediente até a morte de cruz. Lucas 9:23 está escrito: dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e me siga. Tome sua cruz e siga Cristo. Siga Cristo. Irmão, não siga quem só te dá vitória. De verdade. De verdade. Não busque quem só tem palavra de vitória para a sua vida. Não busque. Vai por mim. Na eternidade a gente vai se agradecer. Aqui você vai me odiar um pouquinho, mas depois você vai me agradecer. Não busque quem te leva apenas à vitória. Busque aquele que te leva à cruz, irmãos. Ande com pessoas que te levem para a cruz.
Pastor, Judas que levou Jesus para a cruz. Não, Jesus disse assim, ó: ninguém tira a minha vida, eu a mesma entrego voluntariamente. Ninguém tinha poder de tirar a vida de Jesus. Ele se entregou de maneira voluntária. Esse negócio de vitória, 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 vitória. Irmãos, a maior vitória que nós podemos ter é de estar crucificado com Cristo. É a gente não descer da cruz. Sabe aquela música do Fernandinho que ele canta um texto bíblico? Já estou crucificado. Sabe cantar? Faz não. Eu não sei também. Mas diz: já estou crucificado com Cristo. Agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. A maior vitória é essa: Cristo vivendo em mim, porque já estou crucificado. Uma vida crucificada, irmãos. Uma vida onde as nossas mazelas ficam na cruz. As nossas habilidades também ficam na cruz. Tudo fica diante de Cristo. A gente precisa seguir um caminho. E esse caminho é o caminho da cruz. Com Cristo. Já estou crucificado com Cristo. Mais uma vez, vai lá, Zé. Já estou, vamos irmãos, vamos. Já estou crucificado. Essa é a maior vitória. Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Aleluia. Cristo vive em mim. Aleluia. Cristo vive em mim. Aleluia. Vida sem cruz gera em nós pedidos egoístas. Nós vamos transicionar para a segunda parte. Os discípulos têm uma ambição, João e Tiago têm uma ambição, porque eles não entenderam o caminho. No verso 37 ele diz: conceda-nos que na tua glória nos assentemos, um à tua direita, o outro à tua esquerda. Irmão, mesmo após ouvir sobre a cruz, Tiago e João ainda buscam posição e reconhecimento. Olha só, irmão. Mesmo após Jesus falar sobre a cruz, sabe o que eles querem? Eles querem uma posição e reconhecimento. Será que não fala dos nossos dias? Os nossos desejos, sejam nesses dias, estão sendo posições, reconhecimento? Ah não, se ninguém me visita, eu paro de ir na igreja. Você quer reconhecimento, você não entendeu o que é essa igreja. Igreja não é, irmãos, um clube de pessoas. Igreja tem mais a ver com um exército que está lutando as guerras do Senhor. Se você está comprometido diante da guerra do Senhor, isso muda tudo. João quer posição. Tiago quer posição. Eles querem reconhecimento. Ó Senhor, nós vamos te fazer um pedido, e esse pedido eu quero que o Senhor não rejeite. Não rejeite. Faça aquilo que te pedimos. Olha só, como eles. Olha o verso 35. Mestre, queremos que nos faça aquilo que te pedimos, ou que vamos te pedir. Olha que interessante. Senhor, faça isso, tá? O que vocês querem? Nós queremos sentar, um à sua direita, outro à sua esquerda. Tiago, João estão buscando posição, estão buscando um reconhecimento. O evangelho do reino é um evangelho de morte, não de reconhecimento. Todo mundo que quer ser publicado fica para trás. Deus publica os escondidos. Deus pega Davi por detrás das malhadas e coloca como um rei. Davi nunca quis ser publicado.
Davi nunca quis ser o grande. Ele era apenas um pastor cuidando das ovelhas do seu pai. Mas Deus o encontrou lá trabalhando para o Senhor. Irmão, todo desejo de grandeza elimina da sua vida. Pelo amor de Deus, faça isso. João queria um lugar diante de Jesus. Jesus fala para ele assim: vocês podem beber do cálice que eu vou beber? E aí eles falam: sim, podemos. Irmãos, sabe do cálice que Jesus está dizendo ali? Era o cálice da morte. E eles pensando em posição, falam assim: nós queremos do cálice. Sabe o que eles pensavam? Na mesa haverá um cálice real. A gente pode beber desse cálice sim. Eles falam: ai meu Deus, vocês não entenderam, mas tudo bem, vamos lá. Pedidos egoístas porque não reconhecem a cruz. Olha só, irmãos. Jesus disse assim para eles: vocês vão beber do cálice. Realmente vocês vão beber do cálice que eu vou beber. E eles beberam. Por exemplo, Tiago. Esse Tiago aqui que está pedindo um posicionamento, um lugar de posição diante do Senhor. Ele morreu decapitado por Herodes Agripa I. Lá no livro de Atos. Olha o cálice que Jesus passou, Tiago também passa. Ele morre decapitado. João morreu na velhice. Embora tenha sido exilado na ilha de Pátimo pelo imperador Domiciano, e lá escreveu as cartas de Apocalipse, ou o livro de Apocalipse. Eles passaram por um cálice de sofrimento. Será que a igreja, olha para mim, pode beber o cálice do Senhor? Será que nós podemos falar: Jesus, eu quero beber do seu cálice? Quando eu olho para a história, irmãos, todos os homens de Deus, toda pessoa que você admira, todas as pessoas que você admira, de Deus, não o padrão do mundo, elas sofreram. Todas. Em algum grau. E sabe o que nós queremos? Não passar por uma dor de dente. As lutas que nós vivemos hoje, a Bíblia diz que são leves e momentâneas tribulações. Ela não se compara com a glória que há de ser revelada. O que você passa, irmão, por maior que seja, doloroso que seja, e Deus está vendo, existe uma glória maior para ser revelada na sua vida. Aguenta o canhão desses dias. Pastor, você está menosprezando a minha dor. Não, eu estou dizendo para você não parar, porque é assim mesmo. A vida, ela é dolorosa. A vida traz dor. E servir a Cristo mais ainda. Mas existe uma alegria reservada para aqueles que perseveram até o fim. Existe algo maravilhoso da parte de Deus, irmãos, para aqueles que perseveram até o fim. João viu isso, Tiago viu isso, os apóstolos viram isso. Eu falei: eu posso beber sim do seu cálice, não importa. Eu beberei do seu cálice, porque eu sei que existe uma glória maior aguardando-me. Existe algo maior que aqui na terra nunca será completo. Nós precisamos ter o olhar que Tiago teve depois, o olhar que João teve. Mas o pedido deles é egoísta. Nós queremos ser grandes, Senhor. Me coloca à sua direita e à sua esquerda. Jesus vai redefinir o que é grandeza. Então o primeiro ponto é seguir. O segundo ponto da minha mensagem é servir. É impossível você seguir Jesus e não servir. É impossível. Quem está seguindo Jesus está servindo também. Jesus vai redefinir grandeza, e sabe como ele define? Ele redefine da seguinte forma, no verso 43. Quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. Ou, se vocês quiserem ser grande,
você vai ser o serviçal de todos. Não é mais sobre quem vai sentar à direita ou quem vai sentar à esquerda. Quem vai pregar em tal conferência, ou quem vai pregar, ou quem vai liderar. Não, não é mais sobre isso. É quem está disposto a servir. É quem está disposto a servir. É aquele que vai se tornar servo. Sabe, meu irmão, Jesus falou comigo nisso. A Bíblia diz assim, que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Filipenses capítulo 2, versos 5 ao 7, a Bíblia diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Sabe qual é esse sentimento? De servir. Todo mundo que segue, todos os discípulos, toda pessoa que está seguindo Cristo, precisa servir também. Precisa ser menor. A liderança no reino de Deus, ela é uma liderança de serviço. Ela não é a liderança de status. Não é pelo seu nome, não é pelo seu título, não é pela sua carteira, não é pela sua posição. No reino de Deus não é o quantos diplomas você tem. No reino de Deus não é o quanto você ganha. No reino de Deus não é a patente que você chegou. No reino de Deus não tem nada a ver com isso. No reino de Deus o que importa é o serviço. Quem serve? Quem serve no reino de Deus que lidera. Só lidera quem serve, irmãos. Só lidera quem serve. Quem não serve vai brigar por posições. Quem serve, lidera. Quem não serve fica brigando por posições. Mas quem serve está liderando mesmo que não tenha título de líder. A glória de Deus, ela sempre será revelada aos corações que estão dispostos a servir. Porque Deus não te daria nada se não fosse para derramar sobre alguém. Deus não te dá nada se não for para você depositar na vida de outro. O pedido egoísta de João e de Tiago é: nós queremos ficar do seu lado, Jesus. Deus falou: não é assim. Os ímpios pensam assim. Os ímpios pensam assim. Irmãos, você que é empresário e tem empresa, como você lidera a sua empresa? Os ímpios pensam de uma forma, no reino de Deus é diferente. Os líderes de departamento de ministério na igreja, como você lidera? Se impondo ou servindo? No reino de Deus é servindo, irmãos. Sempre será assim. O líder na sua casa: ei, papai e mamãe, você maridão, deixa eu pegar os maridos aqui. Você lidera a sua casa como? Impondo ou servindo? No reino de Deus é servindo que lidera. Ei, mulher, você lidera a sua casa como? Impondo ou servindo? No reino de Deus é servindo. No reino de Deus muda tudo, irmãos. O padrão do mundo aponta uma coisa, o reino de Deus aponta totalmente outra. Vocês estão aqui? Existe uma glória a ser revelada aos corações daqueles que servem. A igreja madura, ela não é medida pela grandeza, ela é medida pela cruz. Uma igreja madura aprende a medir a grandeza sempre pela cruz, não pelo tamanho dela. Uma igreja madura, ela aprende a olhar para a cruz e falar: naquela igreja existe cruz. Essa é uma igreja madura, que tem Cristo como centro. O apóstolo Paulo vai falar da mensagem da cruz, ele fala assim: se alguém pregar outro evangelho, a não ser esse que já foi pregado, inclusive eu, seja amaldiçoado. Sabe qual era a mensagem? A pregação da cruz, que é a loucura para os homens, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. O evangelho da cruz manifesta o poder da glória de Deus a nós. Amém? Uma igreja madura aprende a medir a grandeza pela cruz e não pela sua visibilidade. No reino de Deus, irmão, nós precisamos ter visão e não apenas estar sentado no caminho. Pessoas estão assentadas no caminho e ficam pedindo coisa. João e Tiago estão caminhando com Cristo, mas sua posição espiritual ainda era de pedinte. Agora, no reino de Deus, tudo muda. E eu transiciono agora para a terceira parte, que a gente precisa voltar a ver. A Bíblia diz assim: ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar, dizendo: Jesus, filho de Davi,
tenha misericórdia de mim. Esse aqui é o Bartimeu, o cego Bartimeu. Bartimeu é cego, pobre, excluído. Mas ele tem uma coisa que muitos do lado não estavam tendo. Ele tem fé e discernimento espiritual a respeito do que ele queria diante de Deus. Ele chama Jesus de filho de Davi, que a Bíblia diz assim que é um termo messiânico, porque viria o filho de Davi que assentaria-se no trono e o seu reino jamais teria fim. E quando alguém está clamando por Jesus, existe uma multidão que está dizendo assim, cala a boca, pare de gritar. Quando alguém quer ver Jesus, quando alguém ouviu falar de Jesus, e o coração dele começa a borbulhar querendo Cristo, sempre haverá a pessoa dizendo assim, pare de gritar. Quando você se posiciona, meu irmão, em buscar a Deus, alguns amigos seus falam assim, cara, vamos dar um rolê. Sabe aquelas pessoas que faz tempo que você não via? Você se posicionou, não, agora eu vou para a igreja, eu vou buscar Deus. Todo domingo você tem visita. E você não vem à igreja para ouvir a palavra, para ser edificado, por causa das visitas. Aí você fala, meu Deus, tem que ter comunhão. Comunhão? Será que não é uma artimanha? Uma cilada? De gritos que estão vindo para falar assim, cara, não vai até Jesus. Não vai até Jesus. Existem muitas formas, irmãos, de o diabo usar as coisas e pessoas, inclusive, para nos tirar de Deus. Aqui, uma multidão estava clamando, dizendo, fique quieto. Você está atrapalhando o mestre. Será que Jesus encontraria uma pessoa nesse auditório hoje, com tamanha sede de voltar a vê-lo, que fosse tão escandaloso de dizer, Jesus, eu não importo com ninguém, eu vou continuar gritando, tenha misericórdia de mim, Senhor. Tenha misericórdia da minha vida. Que tem muita gente seguindo Jesus, a Bíblia diz que a multidão estava diante de Jesus seguindo ele. Mas nem todos tinham um clamor que Bartimeu tinha. Pastor, mas ele era cego. Pois é, mas via mais do que os outros que estavam vendo. Bartimeu estava vendo mais do que todos que estavam seguindo Jesus. Só que tem um porém, irmãos, ele estava à beira do caminho. Nós somos chamados para seguir o caminho, não parar no caminho. Irmãos, quantos crentes atuais proclamaram sua fé um dia. Pastor, já fui batizado. Olha para mim, por favor. Pastor, já fui batizado. Pastor, já aceitei Jesus. Pastor, eu casei na igreja. Pastor, meus filhos nasceram na igreja. Pastor, um dia eu fiz. Vocês pararam no caminho. Se você parou no caminho, hoje é a noite de você voltar a andar, meu irmão. Porque tem muito crente que pararam no caminho, estão parados. Essa não é a vontade de Deus para a sua vida. Seja escandaloso. Você precisa voltar a ver Jesus e caminhar com Ele. Não é a vontade de Deus que paramos na nossa vida espiritual. Não é a vontade de Deus que nós retrocedemos, porque parar no reino é retroceder. Não é a vontade de Deus que a gente fique sem fazer mais nada. Não oramos mais, não lemos mais a Bíblia, não comungamos mais. Os sacramentos, ou seja, as coisas espirituais já não nos arrebata mais o coração. Vir à igreja se tornou uma opção, vou quando eu quero. Isso não é não é você nascido de novo, é o seu velho homem. Lembra quando você amava Jesus? Toda convocação de oração você estava. Lembra que não existia esforços? Você não media esforços para estar naquilo que Jesus estava promovendo? Hoje a gente está fazendo conta. Eu já fui para a igreja 2 vezes na semana. Tá bom, então eu tenho uma folga pelo menos mais uns 4 dias. Porque eu já fui na igreja. Não, é muito, né? Ir para a igreja no domingo é muito. Discipulado. Toda semana a gente sentar, ler a Bíblia, não é muito. Sabe o que a Bíblia diz em Atos 2:42? Que todos os dias eles estavam no templo e nas casas. Todos os dias. Nós queremos o Deus da Bíblia, nós queremos a realidade da Bíblia, mas quando ela tem que afetar a nossa vida, a gente fala, não, é para aquele tempo. É assim que a gente se posiciona. A gente quer os milagres da Bíblia, a gente quer o Deus da Bíblia, a gente quer o Senhor da Bíblia, a unção da Bíblia, mas quando ela falar todos os dias, a gente fala, não, é muito para mim.
Aí fala, não, isso aí não, pastor, isso aí é porque você é pastor, você ama a igreja. Não, irmão, eu tenho família, tenho filhos, estudo, tenho demandas a entregar, muita coisa. Mas eu li na Bíblia que é todos os dias. Então eu sujeito a minha vida ao Deus das Escrituras. Não faço de mim o meu próprio Deus. Vocês estão aqui? Pastor, significa que vai todo dia aqui na igreja? Não, a gente nem tem reunião todo dia. Mas a disposição de servir a Deus diariamente, a gente precisa ter. Amém, meus irmãos? Olha só. Bartimeu, ele não ouve. Perdão. Bartimeu ouve, mas ele não vê. Ele está ouvindo uma multidão e ouviu falar de Jesus. Então ele vai clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quantos crentes nós temos hoje aqui, ou você que está nos assistindo em casa, que tem que voltar a clamar: Senhor, tenha misericórdia de mim, eu estou perdido. Eu parei, Senhor. Eu parei, Senhor. Eu estou como um cego à beira do caminho, mendigando. Tenha misericórdia da minha vida. Tenha misericórdia dos meus dias. Porque essa não é a vontade de Deus, irmãos. Sabe o que Jesus faz? Para tudo e fala: traz ele aqui. Existe um caminho aberto para você chegar diante de Deus. Jesus faz uma pergunta para Bartimeu: o que queres que eu te faça? Se você pergunta para um cadeirante: o que quer que eu te faça? Ele vai falar o quê? Eu quero levantar. Se você pergunta para alguém que está com o casamento sendo destruído, que está quase divorciando, Jesus aparece para ele e fala: o que você quer que eu faça, minha filha? Mata esse cara. Não. Senhor, restaura o meu casamento. Se Jesus aparece para você, meu irmão, e você está enfermo, designado pelos médicos, Jesus fala assim: o que você quer que eu te faça? O que você quer que eu faça para ti? Você vai falar: Senhor, me cura da minha leucemia, do meu câncer. Me cura, Senhor, me restaura. Irmãos, é meio que óbvio. Se eu estou passando por um problema, eu quero que aquele problema seja resolvido. Mas então, por que Jesus faz a pergunta? Por que Jesus faz a pergunta para o cego: cego, o que você quer que eu faça? Ele poderia pedir qualquer coisa, um labrador, um cão guia. Me dá um cão guia. Como é o nome daquele negócio lá? Bengala? Não. Bengala é bengala? Pesquisa aí no ChatGPT. Vai lá. Mas vamos colocar bengala. Acho que não é bengala, mas tudo bem. O que você quer? Vamos lá, irmão. Se Jesus estivesse aqui hoje, ele está, e te perguntasse: tá, o que você quer, João, Maria, André, Tiago, Josefina, Cláudio, Eduardo, tantos outros nomes aqui. O que você quer que eu te faça? O que você quer que Jesus faça na sua vida? Alguns pediriam prosperidade. Alguns pediriam, e todo pedido é lícito, irmãos. Porque se Jesus pergunta, ele tem que estar disposto a ouvir o que está no coração da pessoa, sim ou não? Para alguns, talvez hoje pediria a conta de água paga, a conta da casa, o aluguel pago. Todo pedido é lícito. Mas você vê uma diferença aqui, irmãos, entre Tiago, João e Bartimeu no pedido deles. Enquanto Tiago e João estão pedindo posição, reconhecimento, Bartimeu, ele pede uma coisa, ele diz assim: eu quero ver. Aí você fala: pastor, é óbvio, ele está cego. Não, irmão, você não entendeu. Ele estava ouvindo falar de Jesus há muito tempo. Na primeira oportunidade ele falou: Jesus, eu quero ver. E sabe quem ele quer ver? Jesus. Ele quer ver a primeira pessoa na frente dele. Eu quero ver. E não é outra coisa, eu quero ver o Senhor. Eu quero ver o Senhor.
Irmão, o que você gostaria de ver nesses dias? Há um clamor de Bartimeu dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, me faça ver. Eu quero te ver. Eu quero te ver novamente. Eu quero te ver. Eu já ouvi falar do Senhor. A Bíblia diz assim que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E sem fé é impossível agradar a Deus. Ele ouviu falar de Jesus, mas agora ele precisava ver Jesus. Todo pedido ele pode ser levado a Deus. Mas enquanto João e Tiago estão pedindo posição, Bartimeu entendeu, falou: eu quero ver o Senhor. Eu quero ver o Senhor. Senhor, eu estou cego, Senhor. Eu estou cego. Eu estou à beira do caminho. Eu estou mendigando a minha vida espiritual. Eu parei de frutificar. Eu parei de viver o que o Senhor tem para mim. Eu parei de andar contigo. Pastor, mas eu estou vindo na igreja. Não é sobre isso que eu estou dizendo. Eu parei de viver uma vida contigo. Mas hoje eu quero declarar, Senhor, eu quero te ver. Eu quero voltar a ver, Senhor. Irmãos, muitos na igreja precisam voltar a clamar. Muitos na igreja precisam voltar a clamar porque perderam a visão espiritual do reino de Deus. Estão mais voltados para a sua própria vida. Bartimeu representa quem reconhece que está cego e clama por misericórdia, irmão. Bartimeu representa aqueles que sabem dizer assim: Jesus, tem misericórdia de mim, me salva, me restaura, por favor. Não dá para viver da mesma forma. Eu tenho certeza, irmãos, que Jesus ele quer restaurar a nossa visão espiritual. Jesus sim pode te curar fisicamente, e eu creio fielmente no poder de Deus. Mas hoje eu quero, irmãos, assim, pela palavra de Deus, falar: Jesus quer abrir os seus olhos espirituais de novo, para que você volte a ver as coisas de Deus como um dia você viu. A paixão, aquele brilho no olhar. A gente não chora mais. Nós estamos insensíveis a Deus. Nós perdemos o fulgor do Espírito. Nós nos tornamos profissionais da fé. Nós aprendemos a viver a nossa vida espiritual. A gente faz a oração para acordar, a oração do café, a oração do almoço, e está tudo certo. Não há mais voia, paixão. Nós não pregamos mais o evangelho para os perdidos. Nós não proclamamos o Jesus que restaurou a nossa vida. A gente quer solucionar o problema financeiro dos outros, mas o problema da eternidade a gente não está nem ligando. A gente quer dar comida e não tem problema, tem que dar comida mesmo. Mas, irmãos, é a eternidade no coração dos homens que muda. Cadê o jejum? Cadê a oração? Cadê a busca, o clamor de novo? Aonde fomos parar, irmãos? Aonde fomos parar que nós não passamos mais tempo com a nossa Bíblia aberta e choramos sobre a palavra? Deus quer fazer você voltar a ver uma paixão nova. Um clamor novo. Jesus, tenha misericórdia de mim. Jesus, tenha misericórdia de mim. Quarta-feira agora eu fui a São Paulo. Um amigo querido, vocês conheceram, ele veio ministrar aqui. Um amigo de aliança, um irmão na fé. Para nós, conhecido como Beto, para a maioria de vocês, conhecido como Robert Marques. Mas para mim, o Beto que eu conheci quando o primeiro dia que ele chegou na igreja. Eu nunca sofri tanto por uma morte. Eu já vi minha avó morrer, já vi pessoas queridas morrer. Mas eu nunca sofri tanto. Eu falei para a Andressa ontem, eu falei: amor, eu estou sofrendo tanto. Há amigos mais chegados do que irmãos.
E eu vi um homem que viveu, irmãos, um jovem de 43 anos, que viveu por um propósito, que queimou a sua vida por amor a Deus. E eu comecei a me lembrar daquilo que nós planejávamos lá em 2009, 2008. Um dia nós estaremos pregando o Evangelho, Gé. Ele me dizia: nós vamos para as nações pregar o Evangelho, Gé. Irmão, você não tem todo o tempo do mundo que você acha que tem. A gente precisa amar Jesus e entregar nossa vida a Deus de todo o coração. Eu fiz uma aliança com o Senhor um dia. Eu falei: Deus, eu vou ser um pastor sincero. Eu vou pregar a verdade. E a verdade dessa prosperidade desgraçada que muitos de vocês querem não tem nada a ver com o reino de Deus. A boa vida que a gente quer não tem nada a ver com o reino de Deus. Quando o Filho do Homem vier, Ele vai encontrar pessoas fiéis. E você e eu, nós precisamos ser encontrados fiéis ao Senhor. Uma vida entregue ao Senhor. Eu vi centenas de pessoas, irmão, em um velório, não chorando, mas celebrando a marca, a vida de um homem que marcou a sua geração. Jesus escolheu você, meu irmão. Eu sou chato, eu grito, eu brigo, mas é porque eu amo você, cara. Eu não sou entendido, às vezes aqui está tudo certo, mas eu sou chato porque eu amo você e eu quero ver você vivendo o propósito de Deus. Eu quero você amando Jesus, não trocando Jesus por uma saia, não trocando Jesus por meras moedas, não trocando Jesus por uma noite de prazer. Não, eu não quero isso para você, porque eu não quero isso para mim. A gente precisa voltar a ver o Senhor de todo o nosso coração, ver Cristo, servi-lo com toda a nossa vida. Seguir, servir e ver. A visão espiritual começa quando nós abandonamos a nossa ambição. E então nós abraçamos o propósito e o serviço do Senhor. Há um caminho de maturidade para todos nós. Obrigado. Não é uma mensagem popular. Eu estou vendo já pessoas depois de uma semana falando: pastor, não precisava falar daquele jeito. Não, estou nem aí, eu vou falar. Pastor, eu não gosto do jeito que você fala. De verdade, você está liberado, procura outra igreja. Se você quer showzinho todo domingo, fogos, fumacinha, procura outra igreja. Procura a igreja que ia te dar prazer. Procura outra igreja, por favor, de verdade. Eu não estou mandando ninguém embora, mas vá em paz, por favor. Deus não nos chamou para isso. É um povo fiel, irmãos, que ama a Deus. Muitos de vocês precisam clamar: tem misericórdia de mim, Senhor. Eu quero voltar a ver da maneira que um dia eu vi. Eu quero orar com você. Se você quiser se colocar de pé, abaixar sua cabeça, faça o que você quiser. Se você quiser vir aqui à frente.
que não dá para a gente viver da mesma forma. Oh Deus, preciso de ti. Preciso de ti. Oh Deus, eu preciso de ti. Se você está como eu, querendo ver o Senhor, será que você tem coragem de vir aqui à frente e dizer: Jesus, eu clamo de novo. Oh Deus, eu preciso de ti. Preciso de ti. Preciso de ti. Oh Deus, eu preciso de ti. Às vezes o que nos atrapalha é a nossa religiosidade. Mas eu vejo graça de Jesus, irmãos, o amor do Pai e a comunhão do Espírito. Todos nós prostrados com o rosto em terra, dizendo: Jesus, eu preciso de ti. Irmãos, a gente já viveu tanta coisa, mas nós precisamos de Jesus. Precisamos do Senhor. Pai, nós oramos por essa comunidade local e pedimos, Senhor, que nessa noite a gente venha andar o caminho que o Senhor traçou para nós. Que a gente venha servir o Senhor com todo o nosso coração. Deus, e que a gente veja novamente as promessas. Que a gente veja e se apaixone por Ti novamente. Oh Deus, eu quero ouvir. Oh Deus, você no seu lugar aí, ou você que está em casa, deixa essa graça te alcançar aí também. Abre o meu coração, quero Jesus está te sentir chamando para você viver algo verdadeiro com Ele. Teu grande amor. Oh, Jesus está te chamando. Teu grande amor. Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Aleluia, Senhor. Abre os meus olhos, eu quero ver o meu coração. Abre o meu coração, quero sentir teu grande amor. Teu grande amor. Eu quero me apaixonar. Eu quero me desesperar. Eu quero perder o sono. Queimando de amor por Ti.